de volta aqui com o Mário Pucheu. Para quem não viu, seguramente vai lá dar uma olhada. No primeiro episódio ele conta como ele começa a jogar tênis, como é que inicia a história dele no Fluminense, todas as passagens, todas as histórias deliciosas da gente que gosta e é apaixonado por tênis. Mas, como tudo tem um tempo, a gente fecha ali o primeiro episódio e vamos voltar agora aqui hoje com algumas outras, talvez para mim, de todas, a minha preferida. Mário, vamos lá, começar com aquela que, de tudo que você já me contou, para mim é aquela que mais eu acho que tem a ver com o meu momento atual. Me conta primeiro a história do primeiro jogo televisionado da TV brasileira. Qual é a tua participação nessa história? Olha, eu não posso dizer que foi o primeiro jogo, mas posso dizer que foi o primeiro dia, porque foi um dia... É verdade. Foram né, dois jogos, né? Um de simples e um de dupla. de simples eu não joguei, então, mas foi o primeiro dia em que o jogo foi televisionado. Foi a TV Tupi, era o Rui Viotti, que era o diretor de lá, que convidou a mim e mais 3 jogadores para jogar na quadra central do Fluminense, porque seria como foi o primeiro jogo televisionado direto para o Brasil. E aí jogamos primeiro jogou uma simples, o Ronald Moreira com o Lelé Fernandes, e depois jogou uma dupla, eu e o Ronald Moreira contra o Lelé e o Freeling. Então, e isso eu sei que teve uma certa repercussão, porque no dia seguinte eu saía na rua, várias pessoas, eu nunca pensei que pudesse, várias pessoas, é aquele que estava jogando ontem. E só contextualizando, né? Quantos canais de TV tinham na época? Olha, tinha, acho que só 3. Três canais. Não sei te dizer, mas nós tinha a Globo, a TV Rio, não, tinha a TV Continental, TV Rio, Globo E a Tupi. e a Tupi. Ou seja, a Tupi é aquela que era da Urca. É, que a Urca ali, onde era o cassino da Sim, Urca. onde era o cassino da Urca. É. E aí o Rui Viotti narrou o jogo e fez esse convite para vocês. Uma Tá. pergunta assim, uma curiosidade. Olha, eu não gosto de responder as coisas sem ter certeza. Eu não sei se o Rui Viotti narrou o jogo, não. Mas o convite foi dele. Foi, isso não tem dúvida. Até porque você estava no jogo, né? Você não estava assistindo. Você não tem como saber. Não, eu talvez soubesse alguém comentar. Porque também na época também não tinha videotape, não repassou, não teve reprise. Não mas passou. o convite veio do Rui Viotti. Do Rui Viotti. Uma pergunta assim, bem curiosa, bem de curiosidade mesmo. Você ficou nervoso de passar um jogo na TV? Não, olha aqui. Vou até confessar uma coisa que eu não devia. Lá no Fluminense, quando a gente começou... Só uma pergunta. A quadra era de saibro ainda? Saibro. A gente costumava fazer umas apostazinhas nos jogos. Essas histórias eu conheço no Fluminense. Já conhece essa? Conheço. Não, das apostas, não essa. Mas quando eu entrei no Fluminense, tudo era movido a aposta. Eram umas duplas. Chamava carne assada. Isso. Bom, mas com a aposta? Aposta é que eu começo a jogar, começa a ter uma certa emoção no jogo. E isso foi muito bom, para mim, pelo menos, para não sentir, assim, esse nervosismo na hora dos jogos. Te deu um preparo mental? Você já estava preparado mentalmente para jogar jogos sérios. Uhum. Sérios entre aspas, porque o troço era dinheiro lá. Um pouco não era muito, era besteira, negócio da pôr uma almoço, jantar. Isso era o início do profissionalismo no tênis, de alguma forma. Só que no profissionalismo ninguém perde dinheiro. Ninguém perde, né? Nem um jogador perde. Exatamente. Tem o que ganha mais e o que ganha menos, e você, alguém tinha que pagar por outro. Algum tinha que pagar por outro. Mas a pressão então é maior, né? A pressão é maior ainda. Não, eu estou só citando esse exemplo para mostrar, porque quando você perguntou se eu fiquei nervoso, eu digo a você com toda sinceridade, não fiquei nervoso. Uhum. Talvez por causa disso mesmo. Uhum. Eu nunca me senti nervoso. Mas esse jogo televisado foi apostado também? Não. Não. Não era jogo todo sempre apostar. Não sei. Não. Imagina, você não só está no jogo televisionado pela primeira vez da TV brasileira, mas ainda ter ganho uma aposta do jogo. E depois era difícil, porque você ia apostar contra quem? Contra os adversários. Os adversários, vai ver, nunca jogaram apostado na vida deles, né? Às vezes acontece isso, né? Uhum. Provavelmente nunca tinha jogado, então não ia apostar no dia, não. Não, esse jogo... E isso aí foi mais ou menos que época? Foi 1957. 57. No ano seguinte o Brasil é campeão do mundo. 58. Futebol. Foi, né? Esse ano foi. E aqui, só para entender na época, todos vocês eram do Fluminense? Todos os convidados, tanto a dupla como a simples? Não. Olha,
O Lelé era paulista, Sim, o Lelé de São Paulo. o Ronald era do Fluminense, eu era do Fluminense, e o Freeling era do Country. Uhum. Era um jogador francês que estava jogando no Country. Ainda seguindo, e essa realmente, quando você me falou, mexeu um pouco comigo, mas exatamente pelo meu momento atual, né? Um pouco depois, né, você é convidado, e não pelo Rui Viotti mais, mas por uma outra pessoa que você vai falar, você é convidado para participar da primeira transmissão comentada da TV brasileira. Verdade. Por favor. O tênis aqui no Brasil, o tênis, vamos dizer, internacional no Brasil, não tinha assim uma divulgação muito grande. Até que em 1971 teve um jogo que despertou a atenção de todo mundo. Foi uma final de Wimbledon, do McEnroe contra o Borg. Esse jogo realmente foi noticiado, tudo direitinho, muito bom. Uma grande amiga minha, a Miriam Delamare, ela estava na direção esportiva da Globo, substituindo o marido que tinha falecido num desastre de avião alguns anos antes. Exatamente. Ele Ele só me para convidou, contextualizar, hein? o Júlio Delamare, Júlio Delamare, ele fazia que as jogava transmissões. tênis no Fluminense Sim, também. ele fazia as transmissões de automobilismo da Fórmula 1 Isso. e num acidente no aeroporto de Orly, o avião cai. Muita gente, obviamente, acaba falecendo naquele acidente e ela acaba assumindo a posição dele Isso. na Globo. E, como eu te falei, ela é prima de primeiro grau da minha mãe, né? O Júlio eu conheci quando era muito criança e o pai dela é irmão do pai da minha mãe. Mas, enfim, Ótimo. E ela era seguindo. muito amiga. Aliás, até pouco tempo, já tive algumas vezes com ela ali, já recentemente, que eu digo, há 1 ano, 2 anos. Bom, uma vez ela liga para mim e me convida para eu fazer um comentário, evidentemente, isso 2 dias depois do jogo, com base no videotape. Então, eu aceitei, de bom grado, lógico, gostava de tênis, fui lá e fiz. Eu comentei o jogo, que eu tenho quase que certeza que foi o primeiro jogo televisionado aqui no Brasil do tênis para cá. Então você, podemos falar que você, não sei se criou, mas você iniciou a profissão de onde eu estou hoje. Olha aqui, tá vendo? Olha só, olha só. Ele está botando uma responsabilidade. Não, mas é verdade. Como é que eu vou achar que eu tive esse mérito de botar? Não é questão de mérito. Uma Você só recebeu esse convite por você realmente merecer. E você foi o primeiro comentarista de um jogo televisionado com comentários da TV brasileira. E se hoje a gente faz o que faz, como eu te falei, eu acho que aqui a ideia é homenagear pessoas que abriram caminho para quem hoje está aqui no tênis poder estar fazendo o que faz. Não só dentro da quadra, como ontem, por exemplo, conversando com o Tomás. E hoje, se a gente tem o João Fonseca fazendo o que faz, é porque o Tomás fez o que fez muito antes. Lógico, e se hoje eu estou, talvez, aqui comentando os jogos na TV, é porque você fez o primeiro comentário de um jogo televisionado na TV. E o mérito foi todo seu. E depois eu fiz um direto, que eu não sei se foi o primeiro direto. Isso eu não posso dizer. Esse foi gravado em videotape. Mas depois você o primeiro foi videotape, o segundo foi direto. O outro foi ao vivo. Foi o jogo do Lendl contra o Becker. Que esse foi direto. Mas a sua marca lá como primeiro comentarista já está efetivada, já está efetivada. Estava registrado. E essa de todas as histórias, talvez até pelo meu momento atual, foi a que mais me marcou. Mas como são muitas, vamos para aquela agora do pessoal que começou a ver jogar no Brasil, né? Começar a vir para o Brasil. Você comentou ali que havia, naquela época, um contraste ali entre profissionais e amadores. Não, aí tem 2 situações aí. Uma era o tênis era amador, e depois a Confederação de Tênis, naquela época, proibia que qualquer jogador amador participasse de qualquer competição em que envolvesse dinheiro esportivo. Não podia nem dar aula de tênis, podia, mas aí ficava impedido de jogar os torneios. Quem recebesse alguma coisa em tênis não podia participar de torneios, Copa Davis, todos eles, Wimbledon, tudo bem. E, naquela época, o Jack Kramer, que tinha sido campeão de Wimbledon em 47, ele resolveu fazer uma turnê
quebrar esse negócio e dizer, olha, esquece, eu não vou, mas eu vou fazer o seguinte, vou contratar mais 3 tenistas, ele falou, e vamos fazer uma turnê para o resto do mundo todo, fazendo exibições, então vamos ganhar dinheiro nisso. E, obviamente, que esses Ele criou um tenistas não grupo, mais poderiam. marcou as exibições e cobrava cachê. Cobrava o valor Sim. e não era barato. Não era barato, Imagino, não. imagino. Bom, muito bem. Então, eles fizeram um grupo, que foi o Jack Kramer, o Gene Pales, que era um jogador australiano, o Bob Higgs, que era um jogador americano Que foi também. o que jogou o desafio com a Billie Jean King. Isso, E o outro era o Pancho, Segura-Cano. Sim. Muito bem. E lá na quadra 4 Fluminense, eu vi vários jogos deles lá e gente para burra, lá, tudo. Bom, isso é um dessa parte. Outras atuações de jogadores estrangeiros aqui é que na época que o tênis estava afiliado, não havia a CB Tênis, mas havia a Confederação Brasileira de Esportes, que englobava todos os esportes. E ela tinha muito dinheiro, a Confederação Brasileira de Esportes. Então, durante 2 ou 3 anos, isso também no início da década de 50, a CBD, né, Confederação Brasileira de Esportes, no final do ano, chamava alguns dos melhores jogadores do mundo para virem jogar aqui no Rio de Janeiro. Vieram. E faziam as chaves e jogavam eles entre si, mas sempre colocando uma chave para eles não se jogar na primeira rodada, e jogava muitos jogadores brasileiros aqui, dos melhores que eram daquela ocasião. Então já vieram Trobini, Bud Pett, Art Larsen, que eu estou me lembrando, deixa eu ver, Tony Trabert, bom, Moreia, Ayala, Luiz Ayala. Bom, nível altíssimo. Sim. O Drobin era o primeiro do mundo. Isso mais ou menos seria trazer para cá Djokovic, enfim, seria isso. Mas não era hoje, por exemplo, porque vem 1 ou 2 só. Uhum. Naquele vinham todos, vinham vários. Porque na verdade era a forma deles ganharem dinheiro. Mas não era um ganhar dinheiro, não. Uhum. Eles vinham quer dizer, se ganhavam, mas não, aparentemente não ganhavam, porque naquela época não podia ainda. Não podia. Uhum. Muito bem. E eu tive a oportunidade de fazer 2 partidas, uma num ano, outra no outro, contra esses camaradas. Eu joguei com eu e o Torok, jogamos contra o Falkenburg e o Tony Motra, que era o campeão inglês. Falkenburg, o Bob Falkenburg. Bob Falkenburg. Tinha sido campeão em 48 de Wimbledon. Uhum. E outro dia jogamos contra o Art Larsen e o Bob Falkenburg também, no ano seguinte. Eu joguei com o Torok num ano e joguei com o irmão do Tomás, o Luiz Fernando, no ano seguinte. Até não vou querer, não é vaidade mesmo, mas vou contar uma coisa interessante. No jogo que nós jogamos, e era melhor de 5, no jogo que eu e o Torok contra o Motra e o Falkenburg, eles ganharam o primeiro, nós ganharam o segundo, nós ganhamos o terceiro, nós ganhamos o quarto. E a bola começou a ficar pesada, né? Porque já tinha chovido na véspera, não o quê. Um parêntese. Naquela época não tinha troca de bola. Não tem esse negócio que tem hoje, trocar bola de 7 game, não. Começava o jogo e ficava até o final. E outra, você não trocava a bola e não sentava na virada, né? E tem isso também. Tem isso também. Mas quando chegou 2-2 no quinto set, o Bob Falkenburg pediu mudança de bola. Isso não estava na regra, né? Não estava na regra. Pô, mas aquilo ali, os caras ali não iam. Para nós era uma maravilha jogar contra eles. Pô. O que ia perder estava na cara que ia perder, mas pelo menos a gente tem esse negócio. 2-2 no quinto set, ele pediu troca de bola e a gente perdeu 6-2 ou 6-3. Ficou mais rápido a brincadeira. Foi mais rápido. Quer dizer, uma coisa curiosa, né? Uhum. Agora, tem isso que você falou também, né? Naquela época não tinha... E isso é uma contextualização interessante, né? Vocês não trocavam bola, jogavam 5-7 e não tinha cadeira nem banco na quadra. Você só virava de lá por causa do sol. E outra coisa, não para esse tipo para isso tinha já árbitro. Outra particularidade daquela época. Os torneios que tinha, a grande maioria dos torneios, não tinha juiz.
não tinha juiz. Você jogava torneios, por exemplo, interclubes, Fluminense Country, Uhum. Fluminense Tijuca, Tijuca e Country, não tinha juiz de cadeira, nem de linha, muito menos. Pô. Pô, E olha, eu vou dizer uma coisa a você. dava menos problema do que agora com o juiz. Eu vou dizer uma coisa a você. Uma estimativa. Olha, eu conheci, joguei e vi jogar vários tenistas nessa época, em todas as classes, né? Quinta classe, quarta, terceira. Eu posso garantir uma coisa a você. Mais de 90% dos tenistas eram de uma honestidade Uhum. Imagina. exemplar. Porque, inclusive, havia uma espécie de um acordo, Um código de ética. código de ética, palavra boa é essa, que a bola é duvidosa, não mandava da duas, não, é do adversário. Bola duvidosa, chegou uma bola ali, você ficou na dúvida, boa, fora, não sei o quê. Boa. É. Agora, tinha os famosos garfadores, Sim, né? sim. Isso é outra coisa. Bom, enfim, vamos omiti-los. Vamos Vamos omiti-lo. deixá-los na omissão. Não, mas teve um que é curioso, não vamos falar um nome, né? O cara o centro deu um saque, o outro devolveu com uma winner, ele falou assim, O meu saque foi fora. não, eu fiz futebol. Ah, o do futebol. Ele se automarcou no Só futebol. futebol, depois do outro da winner. Bom, isso é só... E teve também uma muito famosa, acho que aqui no Rio, sem falar os nomes, né, que um jogador A ganhou o primeiro set, ele ganhou o segundo, e aí quando foi apertar a mão, ele falou, não, vamos pro terceiro set. Essa, também é conhecida. os dois já não estão mais aqui, mas essa é muito famosa, conhecida. conhecida. Bom, Mário, cara, eu só posso te agradecer, histórias maravilhosas, deliciosas, e infelizmente a gente tem um tempo, não tem como ficar aqui, porque eu ficaria aqui, você sabe que aquele dia que a gente se encontrou para jantar, a gente ficou falando, e a gente vai marcar de falar, porque eu acho que você tem muito mais outras histórias, mas só te agradecer. Primeiro, te dar parabéns pela história, por tudo que você fez, construiu. Agradecer por hoje a gente estar podendo trabalhar com tênis. Existiram pessoas como você que o tênis era algo inimaginável e vocês transformaram o tênis em algo possível para poder hoje a gente poder estar aqui, não só na quadra jogando, mas até na televisão, como você mesmo fez. Obrigado de verdade, obrigado pela presença. Obrigado a você. Parabéns. Quando quiser qualquer coisa, disponha. Obrigado de verdade. Obrigado. Pessoal, história deliciosa. Mário Pucheu contando histórias de dentro, fora da quadra, trazendo para a gente, para vocês aproveitarem um pouquinho mais. Obrigado, valeu, tchau, tchau.